Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês, nos primeiros 30 minutos de mentoria, sobre a possibilidade do encaminhamento, tá? Onde nós temos alguns pontos que eu linkei aqui, que eu, dentro da minha experiência terapêutica, eu sinto ser importante para que nós possamos realmente conduzir um processo terapêutico com ética e eficácia. Quando a gente fala sobre encaminhamento, nós estamos falando, né, de um paciente que ele foi encaminhado, né, então encaminhamento. Ele pode ter sido encaminhado tanto por um profissional da área da saúde, seja médico, outro psicólogo, terapeuta, coach, hipnoterapeuta, outra área da saúde, área e ou outra área, outro profissional. Nós também podemos ter um encaminhamento por parte de algum familiar. Eu quero dividir nesses dois polos os encaminhamentos, porque são perfis diferentes. Quando a gente recebe o encaminhamento de algum profissional da saúde, ou quando a gente recebe o encaminhamento de algum profissional, ou melhor dizendo, de algum familiar. Quando a gente recebe o encaminhamento de um profissional, essa característica, né, dentro desse objetivo, né, é bem clara. Nós podemos realmente entender, por exemplo, o objetivo, né, desse encaminhamento. Então, com certeza, esse profissional, se for um terapeuta, um psicólogo, ele encaminhou porque ele entende que esse paciente ele tem o seu perfil, ele encaminhou porque você trabalha com aquela área específica ou tem mais conhecimento que ele, né? Isso é bem comum, é bem representativo, né? E é importante você, terapeuta, entender também os seus limites, inclusive para poder encaminhar também quando necessário, quando entender ali que, de certa forma, esse encaminhamento ele pode ser uma possibilidade bem interessante de você auxiliar ou ser auxiliado por algum outro profissional. Então, o tema encaminhamento, ele é fundamental, tá? Ele é fundamental porque através dele você pode realmente buscar o melhor para o seu paciente. Ou até mesmo o contrário, quando você recebe um paciente de um outro profissional, como a gente está falando, tá? Esse objetivo, né? Tratar o paciente, tratar a demanda terapêutica do paciente, somado ao quê? Mais a visão deste profissional, tá? Se for um médico, por exemplo, vou usar o exemplo médico, esse médico ele pode trazer um diagnóstico para esse paciente, tá? Então você já acolhe esse paciente, tá? Acolhe esse paciente a partir de um diagnóstico, então já tem um olhar profissional, tá? E isso é bem representativo, né? Esse paciente ele já passou por esse médico e esse médico ele tem ali um olhar sobre a história desse paciente, sobre o funcionamento dele, e isso faz com que você possa ter ali um direcionamento mais eficaz, né, dentro dessa possibilidade. O que é interessante também a gente compreender que, a partir desse encaminhamento, nós temos a possibilidade desse diagnóstico, mas também nós precisamos tomar cuidado, né? Qual que é o cuidado que a gente tem? Para desenvolver o nosso olhar a partir da abordagem terapêutica. Então, aqui vocês são profissionais que estão desenvolvendo, ou já atuam, já aplicam a terapia cognitivo-comportamental. Então, você precisa ter o seu olhar do iceberg cultural desse paciente, né? Então, entender a história dele, entender as vivências que ele teve, entender a crença central negativa. Percebe que isso indifere do diagnóstico desse paciente, como, por exemplo, quando é um encaminhamento através de um médico. Então, isso não altera as suas capacidades e as suas possibilidades. O importante é você ter realmente o seu olhar a partir de todas as aulas que nós temos aqui, também mentorias, que fomentam em vocês, terapeutas, a possibilidade de um olhar através da terapia cognitivo-comportamental.